Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui eu sou o Júlio, a gente tá com o nosso Podgre, o podcast do nosso Grêmio. E a gente tá aqui hoje com o José Augusto. Olá, eu sou José Augusto, estudante do 9º ano, e a gente está aqui com o nosso querido professor Elias. Tudo bem, vamos para uma conversa. O professor Elias, ele é graduado em Ciências Sociais pela UFGD. E hoje a gente tá aqui para falar um pouco sobre política na escola, né? Que, querendo ou não, a gente sendo aluno, a gente também é um cidadão, né? E a gente vai começar aqui a falar um pouquinho sobre esse tema e tentar discutir um pouco sobre um tema tão político e também problemático, né? Que é falado, porém não de um jeito tão assertivo desse jeito. Quais são as atividades que você acha que poderiam ser permitidas na escola sobre política, assim? Tem alguma em específica que você acha que não é proibido, que é proibido? Então, porque muito se fala, né, sobre política partidária não ser permitida na escola e também não ser um jeito legal de se discutir política na escola. Você acha que de algum jeito política partidária poderia ser permitido? Olha, eu acredito que o ideal seria que a gente tivesse mais a política partidária dentro da escola, só que de uma forma que resguardasse a participação de todos os partidos políticos, né? Porque aí a gente tem que ter uma política partidária multipartidarismo, sabe? Seria interessante, porque querendo ou não, vocês mesmos que são do ensino médio, você que vai entrar no ensino médio, aos 16 anos vocês passam a votar, né? Então a escola já deveria dar um pouco dessa base política para os alunos compreender minimamente a política para facilitar no voto futuramente, né? Entender a política como ela funciona. E isso, querendo ou não, envolve os partidos políticos. Só que como que a gente pode garantir que tem uma participação de todos os políticos para que o debate seja democrático? Sim. Então aí a gente entra nessa discussão. Então, e mais falando sobre democracia, o Grêmio, né, da escola já é uma das primeiras aparições da política dentro da vida dos estudantes, né? Sim. Onde o Grêmio ele vem para tentar escutar mais os alunos e entender mais dos gostos dele e dar voz às opiniões deles, né? Sim. E tirando essa escala que a gente tem em casa, né, por exemplo, de a mãe manda e basicamente é isso, realmente dentro da escola, essa primeira aparição da política na vida dos estudantes, dos adolescentes, vem nessa parte do Grêmio mesmo, né? Sim. E que, cara, eu acho que ter isso, porque eu não sei como que era antes, mas assim, até o meu 9º ano, eu nunca tinha visto, pelo menos, um Grêmio estudantil nas escolas que eu participava, sabe? Então eu acho que ter agora, principalmente atualmente, essa coisa do Grêmio, de um Grêmio e dessa cidadania, querendo ou não, estudantil, é uma maneira muito, muito legal e muito importante da gente apresentar esse mundo da política para os estudantes e para as crianças, de entender que, tipo assim, eles podem ter uma voz. E eles não precisam só abaixar a cabeça e obedecer ordens o tempo inteiro, sabe? Eles podem ditar alguma regra, né? Então, como que você acha que a gente poderia, na escola, formar debates e coisas sobre política de uma forma mais correta e que não alavancaria tanto debate negativo sobre, sabe? Entendo. O Grêmio, ele é importante porque, na verdade, assim, se a gente pega a política em geral, como um todo, a política ela é um espaço que a gente constrói de representação de ideias, e mais que ideias, né, de interesse. Então, como que a gente pode defender ou lutar por determinado interesse? E normalmente as pessoas fazem isso em grupo. Então, a política, quando ela adentra qualquer área, ela sempre vai ser isso, a representação de algum interesse. Com o Grêmio não é diferente. O Grêmio estudantil ele está dentro da escola como um órgão também, né, como um setor da escola para representar os interesses dos estudantes. Em alguma medida, sempre os interesses eles vão ser contraditórios um com o outro. Então pode ser que em algum caso, você já deve ter passado por isso, que o interesse de vocês enquanto estudante é diferente do interesse do professor de vocês. Ou então vai ser um interesse diferente da coordenação, ou vai ser um interesse diferente das políticas que o governo investe aqui dentro da escola. Então a política, ela tem que resguardar, em primeiro lugar, que a gente minimamente consiga fazer com que todos os interesses sejam representados.
A partir disso, o que a política se torna é quase como um espaço de uma rinha de galo. Pois Porque vai ser pessoas, exato, né? Vai ser pessoas debatendo, defendendo seus pontos de vista, seus interesses, e eles vão ser extremamente conflitantes, mas a gente sempre tem que tentar encontrar uma saída, minimamente que seja, de um consenso entre os dois interesses. É óbvio que para chegar nisso é muito difícil, porque alguém vai ter que ceder em algum lugar, né? E ninguém quer ceder, né? Então, a gente fazer esse debate, ele é muito interessante por conta disso. Então, o Grêmio, quando ele coloca essa nova perspectiva dentro da escola, né, de fazer esse debate político, ele é importante por conta disso, porque a vida, quando a gente sai lá fora, né, para além do muro das escolas, ela é repleta de interesses. Tudo que a gente faz tem interesse. A gente não faz nada, nenhuma ação nossa é feita sem ter algo por detrás, né? Alguma política, algum interesse atrás daquilo que a gente está fazendo. E é por isso que é muito importante o Grêmio na escola, porque já desde então ensina a gente a lidar com isso. Com certeza. Porque ainda mais... Você quer complementar algo? Porque ainda mais falando sobre democracia, onde a gente vive em um país democrático, né? A gente ter o Grêmio na escola, como eu já tinha dito antes, é uma ótima maneira de iniciar realmente esse partido, vamos dizer assim, dos estudantes. Porque normalmente o que acontecia era que os estudantes, eles saíam da escola, eles tinham assim, pouquíssima experiência em tentar votar no que ele acha certo e sim no que os outros acham, né? Então, assim, eles iam mais pela voz dos outros para votarem em algo incerto, que eles não sabem se é realmente aquilo que eles querem, do que eles tentarem entender o que talvez seja melhor para eles e o que eles concordam mais, e eles acabavam indo em um rumo que, assim, sabe, acabava que, beleza, ele votava naquilo, mas quando chegava naquela hora, ele via que, cara, mas não é isso que eu quero, né? Então, assim, a gente ter essa maneira de abrir os horizontes para os estudantes, de tentarem entender mais toda essa experiência social, é muito melhor, porque a gente vê agora pessoas mais politicamente ativas e mais posicionadas em relação a essa cultura de realmente impor o que eles acham, impor as necessidades e os interesses, né, como você tinha dito. E uma colocaçãozinha aqui minha é que é bem interessante, principalmente a questão do Grêmio, porque ele mesmo já chega a trazer o próprio pensamento crítico, né, para diversos alunos. Porque desde que a gente é novo, é difícil a gente compreender, né, sobre política, pautas sociais e tal. Daí a própria ideia do Grêmio já é boa, porque traz essa questão da prática de que nós mesmos realizamos as eleições, a gente mesmo que acaba fazendo os papéis, a gente se organiza. E também tem toda essa pauta prática, que é muito bom pra gente, né? Principalmente aprender. E assim como o Júlio disse, várias pessoas, como por exemplo no ensino médio, né? Vão sair da escola, se formam, não tem muita noção, não tem muito conhecimento sobre as eleições, sobre diversas práticas políticas e tal, e acaba tendo também essa atividade. É algo assim que deveria ser muito discutido de maneira mais, por mais educativa, mas de maneira mais assertiva mesmo. Porque o que a gente mais vê hoje em dia é a política ela sendo abordada na escola de uma maneira mais rodeada, né? Assim, e comendo pelas beiradas, vamos dizer, né? Que assim, eles rodeiam mais aquele assunto porque eles não podem, né? Assim, ir direto ao assunto. Então, assim, a gente sai, de novo, com uma noção muito básica do que é a política e toda essa coisa de votar no que a gente acha certo, não no que os outros acham, do que a gente realmente, tipo assim, sai, nossa, então isso daqui eu deveria fazer, sabe? Então isso daqui que é aquele verdadeiro partido. Porque o que a gente vive muito no Brasil é uma política partidária muito dividida em só dois polos, né? Sim. Que assim, ou você é muito aquilo ou você é muito outra coisa, sabe? Então é realmente assim, de um jeito que a gente sai com uma certa ignorância sobre esse assunto, né? Então, eu acho que a cidadania estudantil, ela com certeza é muito importante, principalmente na política atual, porque a gente vê muita briga, né? Ainda mais agora, muitas brigas acaloradas, a gente vê a política sendo um âmbito, um habitat totalmente hostil hoje em dia para as pessoas que não entendem muito e que vão contra os princípios de outras pessoas, né? Com certeza.
E é basicamente isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Então, ok, vamos para o nosso joguinho de hoje. Aqui do seu lado a gente tem algumas plaquinhas, que eu já e eu nunca. A gente vai pedir para você retirar essas plaquinhas, que eu vou fazer algumas perguntinhas para você. E você vai levantar se você já ou se você nunca fez. E uma coisa, Júlio, daí que tal a gente, depois de fazer esse jogo, a gente ter uma certa conversa com o professor, né? Tirar algumas dúvidas e ver também a opinião dele sobre essas questões da política. Ótimo, ótimo, vamos fazer isso sim. Então vamos lá, primeira pergunta. Eu já discuti sobre política com alguém na escola? Não, eu já. Claro, não tem como. Não só enquanto professor, mas também enquanto aluno na minha época, né? Seja na faculdade ou seja na escola mesmo, que eu também sou do ensino público. Sempre discuti muito sobre política, né? Desde as questões mais elementares, o que é moral, o que é ética, mas até as questões mais complexas, né? Sobre se determinado partido está fazendo, correspondendo com aquilo que ele deveria fazer ou não, né? Mas, claro, já, e tem que ser assim mesmo, né? Com certeza. Porque a gente vê que normalmente o que acontecia muito é os estudantes baixarem a cabeça e, tipo assim, por mais que eles achem errado, eles guardam pra eles e, tipo, murmuram isso até maturar uma ideia e muito mais lá pra frente a gente vê os resultados disso, né? Então, eu já achei que política era coisa de adulto, entre aspas. Tá, essa eu nunca achei. Eu acho, sempre tive muita consciência desde criança que a política pertence a todo mundo, né? Mas também eu era uma criança muito nerd, né? Talvez nem todo mundo vai ter essa mesma percepção. Sim. Com certeza. Porque a gente que sempre foi mais alienado na internet, né? A gente consegue captar essas informações de certa maneira mais rápido e até muito mais novo do que deveria, né? E eu nunca fiquei confuso com uma fake news sobre política. Eu já. Claro. Hoje em dia tem muitas fake news, desde um cachorro gigante bebendo água em uma represa, mas até coisas que a gente para, né, pra pensar, será que isso é verdade mesmo? Será que não é, né? Porque hoje em dia é muito difícil, ainda mais com inteligência artificial, da gente reconhecer se aquilo é verdade ou não, né? Sim. Então a gente sempre tem que se manter, eu acho, quando a gente está na internet, cético, né? Sempre desconfiado daquilo que a gente está vendo, porque até mesmo as verdades podem enganar em aquele momento ou não. Com certeza. E a gente vive, né, agora nesse mundo de inteligência artificial, principalmente em questão de política, isso, nossa, acarreta em muitas confusões e muitas problemáticas, né? Porque o que a gente mais vê hoje em dia é a gente caindo em fake news sobre todas essas coisas, ainda mais na vida onde agora a gente tem aplicativos que mudam as vozes, que fazem completamente outros diálogos. O que a gente mais vê gente fazendo brincadeira com isso, mas pessoas que têm menos conhecimento acabam caindo nisso. Como, tá o fulano falando sobre que a gente vai tacar um míssil na escola daqui a 10 minutos, sabe? E as pessoas, meu Deus, isso realmente vai acontecer. Júlio, tanto que isso aí, inclusive, é muito bom a gente ressaltar sobre a pesquisa, né? De que, que é bom a gente pesquisar algo, ir a fundo e realmente procurar a fonte de determinada matéria, do que está se falando. Porque muito ocorre da gente simplesmente ver uma certa mensagem, encaminhar algo para os amigos, um certo grupo, várias pessoas e simplesmente disseminar fake news sem nem saber. Por isso que é bom a gente sempre, todo momento, ficar pesquisando e procurar as fontes. Sim, com certeza. Porque, cara, eu acho que por isso que a gente falou no primeiro episódio do podcast sobre as redes sociais, sobre como elas podem ser uma liberdade e uma prisão. E eu acho que as redes sociais, elas também vêm para um bom motivo, por mais que venham essas fake news, mas também que agora, com, por exemplo, a tecnologia na escola, os estudantes eles podem ter mais liberdade de acesso, de entender o que realmente acontece dentro da política, né? Sim. Porque o que a gente mais tinha no passado era as pessoas realmente acreditarem no que as outras pessoas falavam, né? Aquela política de boca em boca, sabe? Sobre, e tal partido pode fazer isso, e tal partido não vai fazer. E as pessoas irem pelo que as outras pessoas acreditavam, né? Sim. Então, assim, o que você diria para esses alunos que hoje em dia têm mais acesso à internet ficarem mais ligados e começarem a ter mais uma visão sobre a política dentro da escola? Eu acho que nessa questão fake news, e aproveitando um pouco sobre o que as pessoas têm que fazer,
Eu acho que às vezes não é nem questão só de pesquisar a respeito se aquilo é verdadeiro ou falso, né? Quando você vê alguma notícia ali, você fica meio desconfiado e tal. Mas eu acho que é uma questão mesmo que a gente tem que se voltar um pouco ao conhecimento mesmo das coisas, né? Porque tem algumas informações que só de você bater o olho, você identifica que aquilo não é verdade, porque aquilo não cabe na realidade. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Existem determinadas coisas que já estão estabelecidas, né? Então, assim, vamos supor, o presidente do país falou algo, tipo, muito fora da realidade. Sei lá, não sei, viu ETs. Sabe, isso não cabe na realidade, né? Então, a gente já tem que ter uma noção sobre como as coisas funcionam, sobre como as coisas são, né? E para isso a gente vai adquirindo isso no decorrer da vida, né? Estudando mesmo, sabendo como as coisas funcionam. Né? Então é um conhecimento prévio que a gente tem que ter, bem sedimentado na realidade, para que isso de alguma forma, quando eu me deparar com uma notícia que seja absurda, estranha, né? Eu já falo, pera lá, aqui tem algo errado. Né? Então acho que isso que é necessário hoje em dia. Sim, com certeza. Nossa, porque o que a gente mais vê é que os alunos, eles têm certo menos apreço às aulas que falam mais sobre toda essa questão filosófica e científica, até mais nessa parte mesmo dos seres humanos, né? Sim. E quando a gente vê que os professores, eles tentam dar essa ênfase em toda essa questão sobre política, a gente vê um certo menos interesse, mas se querendo ou não, isso só reflete mais no cenário atual do nosso país, quando a gente vê que eles realmente não têm interesse algum assim, em tentar entender mais sobre quem está realmente no comando, sobre o que aquelas pessoas mesmo querem, se elas concordam com os interesses que esses alunos querem, sabe? Então, você acha que tem algum jeito de, tipo assim, os alunos eles começarem a entender mais e começar a demonstrar mais interesse? Você acha que tem algum jeito que os professores poderiam abordar sobre isso? Claro. Acho que devem ter diversas formas, né, de fazer isso, desde, como por exemplo, como havia dito antes, com o Grêmio, através de práticas, né? Porque uma coisa que é muito importante a gente ressaltar é sobre unir, né, a prática e a teoria. É muito bom a gente aprender aquilo e também fazer uma certa prática. Um exemplo de prática não seria só como, por exemplo, o Grêmio, mas sim abordar, por exemplo, rodas de conversa, pequenas discussões, trabalhos e até mesmo outras práticas que as pessoas podem fazer entre si, né? Sim. No entanto, eu acho que os professores, não só eles, como os alunos também, podem chegar a abordar diversas atividades, né? E formas de poder chegar a estes assuntos com o fim de aprender bastante e ter um grande aprendizado. Sim, com certeza. É muito bom. Porque a gente vê que agora a gente está tendo mais debates, né, sobre política e sobre questões mesmo dos temas e matérias dentro da escola. A gente vê que realmente os alunos, quando eles se interessam por tal assunto, eles realmente dão a vida, sabe? Eles realmente acabam entrando dentro desse assunto. Sim. Você acha que esses debates seriam realmente o futuro para eles tentarem entender mais sobre a política? Eu acho que isso é o caminho ideal, assim, né? Eu acho que sempre quando parte sobre esses assuntos, sobre política ou sobre qualquer outro tema que seja mais delicado de ser discutido, né, e tal, principalmente dentro da escola, eu acho que sempre é muito importante que o aluno é que traga isso para dentro da escola, não que seja o caminho inverso, o professor, né? O professor dele está aqui mais só para guiar o conhecimento que o aluno já adquire lá fora. Então, acho que isso que é importante, que os alunos levantem as pautas para ser discutidas, que eles experimentem, né, aquilo que eles querem fazer de fato, e o professor ele vai estar aqui mais como um orientador, né, sobre isso. Quando tiver alguma dúvida, alguma opinião, alguma coisa, e aí sim o professor traz aquilo que ele tem, né? Eu acho que esse que é o caminho ideal. Com certeza. Então tá. Você tem mais alguma dica pra gente terminar, né, hoje o episódio sobre o que os estudantes deveriam seguir, o que eles até como se fosse mais uma dica, né, assim? Olha, eu acho que a dica voltem para os estudos, assim, qualquer coisa que você tiver,
sobre uma dúvida, né? Se voltem para os estudos mesmo, né? Aquele momento que você está sozinho no quarto, pega um livro, vai ler, vai estudar, vai fazer anotação, pega um vídeo, um documentário, alguma coisa assim, para você abrir a sua visão de mundo, para você perceber que a sua perspectiva enquanto indivíduo não é a única, que a gente vive em uma sociedade que ela é muito plural, que tem perspectivas de analisar, de fazer as coisas totalmente diferentes. Porque se a gente não faz isso, aí sim a gente corre o risco de ser doutrinado, né? Quando a gente só vê a partir daquilo que a gente já está acostumado a... E do que a gente é ensinado, né? Exato. Ótimo. Pois é. Então, o que a gente consegue aprender é que o mundo é muito vasto. Sim. E que a gente não pode se prender a só uma linha de pensamento, né? Exato. Que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente vê o ponto de vista e o que acontece no mundo inteiro, é muito melhor. Sim. Mas é basicamente isso. Muito obrigado, Elias. Muito obrigado de verdade. E é isso, gente. Muito obrigado por mais um episódio. Hoje a gente falou um pouco sobre política, se a gente pode ou não pode. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aí se inscrevam para mais episódios e fiquem ligados. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau.